Shalom, pessoal, graça e paz, bom dia, paz do Senhor Jesus a todos, um dia muito abençoado para você e toda a sua família. Seja bem-vindo a mais um Café Pastoral, vamos tomar esse café juntos, né? É muito bom estar com você mais uma vez, pelo menos agora nós estamos gravando pela manhã, talvez você assista na hora do almoço ou à tarde, né? Em algum outro momento, mas espero que seja bênção na sua vida. Eu preciso falar isso para você, todos os dias eu preciso fazer essa introdução para você. Se você está aí no YouTube agora assistindo este canal, faça a sua inscrição se você ainda não fez. Também deixe seu comentário, é muito importante seu comentário, nem que seja um bom dia, né, uma boa tarde, ou um testemunho, um pedido de oração. Fale aí pra gente, escreva aí pra gente, é muito importante. Deixe seu like, seu dislike, né? Se você concorda, se você não concorda, não há problema algum, querido. Nós estamos aqui para crescer juntos. Se você está pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp, da mesma forma, ok? Deus te abençoe e que ilumine a sua mente. Nós estamos falando sobre um tema chamado Ele não recuou. Estamos falando do próprio Jesus, aquele que nunca recuou e nunca recuará. Ele venceu todas as coisas. Porém, nós como servos de Jesus, como seres humanos falhos que somos, nós por vezes que somos dependentes dessa graça, por vezes passamos por momentos em que nós desviamos os olhos de Jesus e começamos a focar em outras coisas e temos às vezes o desejo de recuar ou talvez até já recuamos. Existe um certo recuo que ele chega a ser estratégico, isso acontece em alguns momentos, mas eu estou tratando desse tipo de recuo, estou tratando daquele que tira você daquilo que Deus colocou para a sua vida, do propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Eu vou citar para você alguns exemplos na Bíblia de homens de Deus que eles passaram por esses momentos. Alguns chegaram a recuar, mas Deus os trouxe de volta. Então todos nós podemos ter essas experiências. Vou citar para você o primeiro exemplo como de Pedro. Lá em Mateus 14, 22 a 36, fala que Pedro ele andou sobre as águas. Pedro ele viveu o que ninguém havia vivido até aquele dia. Pedro ele conseguiu, por Jesus naquele momento, andar sobre as águas. Foi um momento muito marcante na vida dele e para todos nós, né, ver esse milagre acontecendo. Enquanto ele olhava para Jesus, o milagre estava acontecendo. Enquanto ele estava focado em Jesus, o milagre acontecia. Porém, quando seus olhos se voltaram para as outras coisas, para os ventos fortes, para as ondas fortes, o que aconteceu? Ele começou a afundar. Você conhece bastante essa história. Por vezes, talvez, quem sabe um dia, você viveu exatamente momentos como Pedro viveu. Momentos com Jesus, onde você estava vivendo grandes milagres, onde você viu o milagre acontecer na sua vida e só que você começou de repente a olhar para outras coisas, a focar em outras coisas e deixou de olhar para Jesus. Começou a focar em problemas, começou a falar sobre os erros dos outros e a criticar os outros, vendo que os outros estão fazendo de certo ou errado. Talvez algumas frustrações entraram na sua vida, injustiças entraram na sua vida e tudo isso é como se fossem os ventos fortes, como se fossem as ondas fortes, onde você estava andando sobre as águas assim mesmo, olhando para Jesus, você sabia que os ventos estavam fortes, você sabia que a luta era grande, mas quando você parou de olhar para a fonte que te fazia andar sobre as águas e olhou para outras coisas, obviamente, nós começamos a afundar. Porém, Jesus não deixou Pedro afundar, ele o trouxe de volta. Quer ver outro exemplo? Elias recuou quando ouviu as ameaças de Jezabel. Está lá em 1 Reis, capítulo 19. Mesmo depois de tantas experiências extraordinárias que Elias teve com Deus, ele teve medo. Isso mesmo, ele teve medo. Ele achava que estava sozinho. Onde ele foi parar? Ele foi parar numa caverna. E ali naquela caverna, Deus o tirou. Por quê? Porque Elias, além de ter medo, ele pensava que ele era o único que estava passando por problemas, ele era o único que passava por lutas, e aquilo tudo foi gerado na sua vida. Interessante, né? Que tanto Pedro quanto Elias tiveram o mesmo sentimento, quando começaram a focar outras coisas, tiveram o sentimento de medo. Sabe por quê? O medo anula a nossa capacidade de olhar para Jesus.
O medo nos paralisa, ele nos afasta, ele nos leva para caminhos contrários ao que Jesus tem para nós. É isso que o medo faz com a gente. E o que ele vai fazer também? Ele não nos permite viver os milagres de Deus, por exemplo. Você não consegue viver os milagres de Deus, nos cega espiritualmente. A Bíblia diz em 1 João capítulo 4, versículo 18, ele diz o seguinte: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Quem pode nos dar esse perfeito amor? Obviamente é Jesus. Jesus nos dá esse perfeito amor. Agora deixa eu te citar outro último exemplo para hoje. Asaf. Lá no Salmo 73 nós vemos um pouco sobre o momento que Asaf viveu. Asaf era um ministro de louvor na casa do Senhor, né? Era um ministro de louvor por excelência. Mas ele, por um momento, ele recuou quando ele começou a ter inveja da prosperidade dos ímpios. Ele começou a olhar a prosperidade dos ímpios e ele teve inveja. Asaf, ele era um trabalhador no reino de Deus. Ele atuava, ele era esforçado em tudo o que ele fazia no reino de Deus. Ele buscava realmente. Porém, em certo momento, ele começou a focar na falsa prosperidade dos ímpios e invejar o que eles tinham. O Salmo nos revela algo muito interessante, queridos, que logo, quando ele teve esse sentimento, ele se arrependeu e ele viu como tudo aquilo que os ímpios tinham era passageiro e o que ele tinha era o seu bem maior e era viver para Deus. Olha só o que diz 1 João capítulo 2, 15 a 17. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que te fez recuar? Essa é a pergunta. O que te fez recuar? Nós não somos diferentes desses servos de Deus que em algum momento de suas vidas eles recuaram. Porém, há um detalhe muito importante. Eles não permaneceram naquela situação. O que Pedro fez? Pedro, ele gritou por socorro a Jesus. E Elias de tantos conflitos internos e externos, ele parou novamente para ouvir a voz de Deus. E Asaf voltou-se para a sua fé, para a fé que ele tinha em Deus, que o sustentava em toda a sua vida. Ou seja, assim ele voltou os olhos para o seu Deus. Chegou a sua vez de retornar ou de retomar os propósitos de Deus que ele lhe entregou. Esse é o seu momento, é o momento da sua vida. Sabe por quê? Porque ele quer te usar poderosamente, não se esqueça disso. Você é o instrumento escolhido por Deus. Ele escolheu você, ele não escolheu outra pessoa, ele escolheu você para proclamar a esperança que chama-se Jesus para este mundo. Eu sei que há momentos em que nós passamos, como Pedro passou, como Elias passou, como Asaf passou, talvez você esteja passando hoje, mas saiba que Deus não quer você aí. Pedro gritou, Elias parou para ouvir a voz e Asaf voltou a sua fé para Deus e começou a olhar para a prosperidade, começou a deixou de olhar a prosperidade dos ímpios. Faça o mesmo, querido. Você é um ser humano como Pedro, como Elias, como Asaf, como qualquer um de nós, somos seres humanos e nós passamos por momentos em que desejamos recuar, mas não recue, continue vivendo o seu milagre. Se você recuou, chegou a hora de você voltar. Hoje é o dia de você voltar. Escreva aí no seu comentário se hoje você está dizendo assim: eu quero voltar, eu não quero recuar. Eu olhei para tantas coisas, deixei de olhar para Jesus, mas hoje eu volto os meus olhos para o Senhor. Hoje eu volto para o meu Deus. Hoje eu volto para os propósitos que Ele estabeleceu para a minha vida. Em nome de Jesus, não deixa nada te impedir, para a glória dEle somente, tá bom? Bom, até amanhã para mais um Café Pastoral, se Deus nos permitir. Tenha um dia muito abençoado. Não se esqueça de ouvir o vídeo de ontem, você assistir, né? Não ouvir, assistir o vídeo de ontem, porque a hora você assistir no vídeo de ontem, você terá entendimento melhor do vídeo de hoje, tá bom? Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.